Bom dia, turma. A nossa aula de hoje é de português. Nós estamos no segundo bimestre agora e essa aula é a de número 7. Então, nós vamos entrar no capítulo 4, né? Vamos falar sobre a arte da convivência falando da arte da convivência e sobre o bullying, né? E com esses assuntos nós vamos entender um pouquinho sobre o que é folder e sobre o gênero do substantivo. Então, aqui falando primeiro da convivência, no nosso dia a dia convivemos com diferentes grupos sociais, como a família, pessoal da igreja, do futebol, da natação, da ginástica, da escola, vizinhos do bairro ou do condomínio. Estamos diariamente vivendo com outras pessoas. E para que essa convivência seja harmoniosa, equilibrada e respeitosa, precisamos de regras ou combinados, que são estabelecidos em casa, na escola, na igreja, etc. E esses combinados podem variar de um lugar para o outro. Mas também temos as leis, como as de trânsito e muitas outras que devem ser seguidas por todos. Por isso, a convivência é uma arte. E para entender sobre essa arte de convivermos com outras pessoas, precisamos respeitar regras, compreender o que é certo ou errado, ser educado, respeitar as diferenças e refletir sobre nossas ações. Aqui ao lado nós vemos um menininho, né? E aqui tem uns questionamentos, ele imaginando aqui, ó, pode, não pode, é correto, é melhor não? Com certeza, né? Ele deve estar pensando em fazer algo e ele está refletindo sobre a ação dele, se é correto, se pode, se não pode. Então, nós também somos assim no nosso dia a dia. A convivência é tão importante que na Bíblia também fala sobre convivência e fala da importância, né, de convivermos. Então, lá no capítulo 133, versículo 1, do livro de Salmos, fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, aqui passa a mensagem que agrada a Deus quando os irmãos vivem em união, não só na família, mas as pessoas, né? Porque Deus considera todos nós como filhos dele. E como filhos dele, então ele considera que nós todos somos irmãos. Então, quando nós vivemos em comunidade, né? E vivemos em comunhão com os nossos irmãos, isso agrada a Deus. E continuando o versículo lá também fala que Deus abençoa as pessoas que vivem em união. E aqui nós vamos falar sobre o bullying, um assunto que atrapalha muito a convivência e principalmente a união. Mas o que é o bullying? O bullying são atitudes agressivas praticadas de forma repetitiva com o intuito de humilhar uma ou mais pessoas. E quando isso acontece com você ou com outra pessoa, deve-se contar para um adulto. Aqui, para falar sobre o bullying e entender um pouquinho mais, nós vamos entender o que é um folder, né? Folder é um material publicitário distribuído à população para transmitir informações ou divulgar uma ideia. Esse nos traz informações sobre o bullying. Em um folder, observamos que as imagens também são importantes, pois passam uma mensagem para o leitor, além da mensagem escrita. Então, quando fazemos um folder, além do que está escrito dentro, que passa outras informações, também aqui o que está na capa é tudo intencional. Por exemplo, as crianças aqui diferentes uma da outra, a forma que está escrita a palavra bullying, vocês podem observar que tem até uma lágrima aqui no finalzinho da letra Y. Aqui, ó, isso não é brincadeira, olha só o formato que está escrito essa palavra, né? Então, tudo isso tem a intenção de passar uma mensagem para o leitor, né, do folder. Vamos continuar aqui na frente. Nesse capítulo, aprenderemos, né, sobre alguns materiais que utilizamos para fazer propaganda e publicidade. E folder é um desses materiais. Eles trazem na capa o principal assunto que será abordado, mas é dentro do folheto que encontramos informações mais detalhadas. Então, aqui na capa já está o principal assunto que vai ser, né, passada a ideia ou a informação, no caso, o bullying, né? Então, isso é um folder, é um material, né, publicitário. Aqui, o folder,
Com o folder nós vamos aproveitar para trabalhar outros assuntos, né? E um deles é o gênero que veremos a seguir. Substantivo gênero. O que é o substantivo gênero? Quanto ao gênero, os substantivos podem estar classificados em masculino ou feminino. Sendo masculino, é possível colocar a palavra o antes dele. Por exemplo, o amigo, o agressor. E sendo feminino, é possível colocar a palavra a antes dele. Por exemplo, a amiga, a agressora, né? Então, para saber se um substantivo ele é masculino ou feminino, nós podemos utilizar essa regrinha, né? Colocar o a ou o no início. Aqui no final, nós podemos observar que mudou também, né? Nem amigo, amiga, mas nem sempre a palavra muda. Às vezes a palavra é uma palavra feminina, mas ela pode terminar em e às vezes ela é terminada com a letra O, com a letra A, e ela é uma palavra masculina. Vocês vão ver exemplos no livro disso. Aqui nós temos outros exemplos de gênero dos substantivos. Então, aqui nós temos o masculino, né? Aqui, ó, dá para saber porque a gente já colocou o O no início, ó, o gato, o chão, o amor, o Paulo, né? Então, todos são masculinos. Ó, os patos, mesmo no plural, os patos, os garfos, os assuntos, os rios. E também, ó, um cachorro, um computador, um descanso, um menino. E no plural, uns veterinários, uns pregos, uns momentos, uns garotos. E o gênero feminino, a gata, a janela, a amizade, a Ana. E no plural, as patas, as colheres, as perguntas, as serras, uma cachorra, uma máquina, uma saída, uma menina, umas médicas, umas vasilhas, umas situações e umas garotas. Então aqui já dá para ver quais substantivos desses são femininos e quais são masculinos. Alguns substantivos se referem a seres e mudam totalmente. Vejam alguns exemplos. Então, tem substantivos que se referem a seres, né, vivos, então eles mudam. Por exemplo, aqui, ó, o masculino, bode, e olha o feminino de bode, cabra, de boi, vaca, cão, cadela, carneiro, ovelha, cavalheiro, dama, cavalo, égua, compadre, comadre. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? E com esses assuntos abordados, vocês poderão fazer as atividades da página 3 até a página 7. Uma ótima semana para vocês.